Deus nessa noite. Obrigado, Jesus. Ótimo. Muito bom. Muito boa assessoria, Jesus. Obrigado. Eu gostaria de transmitir, então, um recado da palavra do Senhor nessa noite, que está no Salmo de número 46. Está bem calor hoje, né? Vocês querem que ligue o ar-condicionado? Eu estou sentindo um calor. Vou virar um pouquinho. Apesar que eu gosto muito de ventilador, mas... Salmo de número 46. Acho que não vai dar certo. Fica virado. Salmo de número 46. Já está projetado aí? E diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Vamos repetir juntos esse último versículo? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Senhor, nós te agradecemos porque nós temos a Ti, em quem nós podemos confiar. Nós te agradecemos porque nós temos a Ti, em quem nós podemos nos refugiar. Nós te agradecemos, Pai, porque ainda que as circunstâncias, as situações digam o contrário, estamos seguros em Ti. E nessa segurança nós podemos estar tranquilos, em paz, sabendo que a Ti pertence o futuro, a Ti também pertence o presente, a Ti, Senhor, pertence nossas vidas, e em Tuas mãos estamos, e em Ti estamos seguros, Senhor. Que essa segurança, essa paz, essa certeza de proteção, essa certeza do Teu cuidado, esteja sobre cada um aqui, Pai. E cada um aqui possa sair nessa noite certo, tranquilo, seguro, confiante de que Tu estás cuidando de cada um, em nome de Jesus. Queridos, nós que lidamos com pessoas no nosso dia a dia, nós que sempre ouvimos, que sempre estamos vendo necessidades, percebemos que o ser humano nesses dias sempre foi assim, mas nesses dias atuais parece que a coisa piorou. O ser humano, ele se encontra cercado de medos. As pessoas têm medo do presente, têm medo do futuro, têm medo do que possa acontecer, têm medo de uma circunstância nova na sua vida, uma situação diferente, e o medo parece que está em geral em todos os corações. Percebemos isso quando nós conversamos com as pessoas, quando as pessoas se abrem com a gente, quando as pessoas falam dos seus problemas. E nós percebemos que nos dias atuais, essa situação ela se agrava.
devido às tantas circunstâncias, ao momento que nós vemos no mundo atual. Mas a palavra do Senhor que nós vemos aqui no Salmo 46, ela nos dá uma segurança, ela nos dá uma certeza de que a presença do Senhor estando conosco, nós podemos estar seguros, confiantes, tranquilos, em paz, que nós temos essa fortaleza. O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre bem presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Esses dias de viagem nós fomos até a cidade de Florianópolis. Eu não conhecia, apesar de ter ido a minha irmã já umas 3 vezes lá em Camboriú, eu não conhecia a cidade de Florianópolis, que é bem próximo, cerca de 1 hora de viagem. E nós pegamos o carro da nossa sobrinha e falamos: vamos conhecer Floripa. A Clenice conhece lá, conhece, né? E ali na praia de Floripa, na cidade de Floripa, nós conhecemos uma praia que campeonatos de surf são realizados, Praia da Joaquina, e ali nós subimos nos rocheiros, onde nós vemos as ondas do mar batendo forte naquelas rochas, e parece que naquela fúria, as ondas quase que abalam aquelas rochas que são tão firmes, tão fortes, tão seguras. E ali eu fiquei olhando, observando a força do mar, a força da natureza, a força que tem as águas, observando todo aquele tumulto, aquela agitação, ondas que sobem assim a uma altura tremenda. E eu fiquei pensando, e ali me veio na mente esse Salmo de número 46, que é um retrato dessa situação. Ainda que a terra trema, ainda que os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Realmente, observando aquelas dunas de areia que se formam assim um pouco mais adiante, a gente sabe muito bem que todas aquelas dunas, aqueles montes de areia enormes, foram formados exatamente por causa dessa violência das águas batendo sobre os rochedos, batendo sobre as rochas, tirando mesmo, né, aquela areia, formando aquelas dunas. Então mais adiante, de tão forte que são os ventos, de tão forte que são as ondas. Isso se assemelha na nossa vida a situações que frequentemente nós passamos. Nós estamos como que no meio daquela fúria do mundo, das águas agitadas do mundo, dos mares turbulentos da vida, e não sabemos até que ponto vamos resistir, até que ponto vamos aguentar as pressões da vida. Você não se sente assim? Às vezes sim, eu sei que você se sente, eu me sinto, todos nós nos sentimos muitas vezes como que aquelas rochas sendo açoitados pelas ondas, pela ação dos ventos, que vão nos desgastando, né? Aquelas rochas desgastadas, areias sendo ali tiradas delas e levadas pelo vento, as nossas vidas, queridos. Muitas vezes nós estamos com o quê? Açoitados pelos ventos, pelas ondas, nos desgastando, sofrendo aquela pressão. Mas o Salmo 46, que foi escrito pelos filhos de Coré, traz uma certeza para nós. No meio de tudo isso, Deus está conosco. No meio de tudo isso, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, porque o Senhor, ao contrário daquelas ondas fortes, ao contrário daqueles ventos turbulentos, Ele é como um rio de águas tranquilas, que alegra a cidade de Deus. E neste rio das águas tranquilas, nós podemos estar mergulhados, nós podemos flutuar, nós podemos boiar, nós podemos estar descansados. Que Deus é como um rio de águas tranquilas, ao contrário de ser como aquelas ondas fortes e violentas.
No livro de primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 4, tem uma situação muito interessante, gostaria de passar para vocês. Olhem só o que faz o medo. O medo faz com que nós não vejamos o socorro de Deus. O medo faz com que a gente veja as situações na nossa vida distorcidas, mudadas, transformadas. Capítulo 6, melhor dizendo, de segundo livro de Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Olha só. Eu vou resumir a situação que está acontecendo aqui e vou ler somente a partir do 13, para a gente ganhar tempo. Aqui nessa circunstância, a Síria, não a Síria, Síria, os sírios, exércitos sírios, estavam guerreando contra Israel. E o exército sírio era um exército muito poderoso, muito forte. O exército de Israel era pequeno. Mas olha só o que aconteceu. No versículo de número 14, o exército sírio enviou contra Israel uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Aí de manhã, o servo do homem de Deus, o servo de Eliseu, levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com carros, cavalos, havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" E o profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de guerra, carros de fogo ao redor de Elias, aliás, ao redor de Eliseu. E quando os arameus desceram na cidade, na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: "Fere esses homens de cegueira." Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: "Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando." E os guiou até a cidade de Samaria. Queridos, olha só que situação interessante. Carros, cavalos, carros de guerra. Sabe o que eram os carros de guerra antigamente? Eram carros puxados a cavalo, tipo carroça, charrete. Só que esses carros tinham lâminas de ferro cortante em suas laterais. E onde eles passavam, eles destroçavam tudo. Eles chegavam a cortar soldados pelo meio, essas lâminas que ficavam do lado dos carros de guerra. E geralmente, quando Israel era cercada, era atacada, vinham muitos desses carros de guerra contra Israel. E numa situação dessa, vinha um exército sírio cheio desses carros, cavalos, carros de guerra. E Eliseu, o profeta, tinha um moço, um assistente, que o auxiliava. Quando aquele moço viu, do alto de um monte, aquele enorme exército que vinha contra eles, carros, cavalos, carros de guerra, ele ficou apavorado. Ele falou: "Senhor, Senhor, cavalos, seus cavaleiros, carros de guerra, vem contra nós." E Eliseu, o profeta, numa situação, numa tranquilidade enorme, incrível, ele falou assim: "Não temas." Olha a palavra que ele usou: "não temas." E orou. A oração não foi aquela oração desesperada: "Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, tem piedade, porque esse exército vem contra nós, Senhor, espanta-os daqui, espalha-os daqui, faz com que eles se dispersem, Senhor, nos guarda, nos esconda." Não, ele não orou assim. Sabe como ele orou? Ele não orou por nenhum livramento, ele orou pelo moço que estava apavorado. E olha a oração que ele faz pelo moço: "Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Só isso. Sabe o que é isso? Eu vejo nisso uma confiança do profeta.
sabia que os exércitos de Deus, que são muito mais fortes, muito mais numerosos, são milhares e milhares, estavam com ele e estão conosco em todo o tempo. A gente se esquece disso. O Salmo de número 34 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal. Nós nos esquecemos, e aí na primeira situação de perigo nós nos apavoramos, ficamos: ai Senhor, tem piedade de nós, que nós vamos morrer. Ah Senhor, porque são muitos cavaleiros, são muitos cavalos, são muitos carros de guerra contra nós. Ficamos na situação do moço que começou a gritar desesperadamente para que Eliseu fizesse alguma coisa. Eliseu, naquela calma, tranquilidade: não temas, Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Só que calma, que tranquilidade, hein? Esta é a calma, a paz, a tranquilidade daquele que confia no Senhor, daquele que sabe que pode confiar no Senhor em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer situação, seja qual for o perigo, seja qual for o momento, seja qual for a ocasião. Aquele que confia no Senhor sabe que pode confiar nele, sabe que pode confiar nele, exatamente como fez o profeta. Isaías capítulo 43 diz: não temas, não temas, quando você passar pelas águas eu serei contigo, quando passares pelos rios eles não submergirão a ti, quando passares pelo fogo não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Essa promessa do Senhor é tão verdadeira que lá no tempo de Daniel, 3 jovens foram lançados numa fornalha ardente. Eles chamavam-se Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles, quando vistos dentro da fornalha, sabe o que eles estavam fazendo? Estavam cantando, louvando no meio do fogo. E junto com eles foi visto um quarto elemento, que era o anjo do Senhor, provando que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal. Por isso o Senhor fala: confiai no Senhor, ó povos, todos os tempos, confiai nele, ó povos, em todos os tempos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no meio da tribulação. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mova, os montes se abalem, e o mar na sua fúria espumeja as suas ondas com violência. Pois há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, por isso não será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, movem-se os reinos, a terra se abala. Mas ele quebra o ar, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ele nos diz. Sabe aqueles carros de guerra que os exércitos teriam? Eu só simplesmente lanço-os no fogo, queimam-os. Aquietem-se, aquietem-se. Há 2 séculos atrás, quando Franklin Delano Roosevelt assumiu a presidência dos Estados Unidos, 4 em cada 5 cidadãos estavam desempregados. Pensou o que é isso? Entre 5 pessoas, somente uma estava trabalhando, 4 desempregados. A nação americana estava mergulhada numa crise tremenda, uma crise pela qual os Estados Unidos nunca mais passou até hoje. Crise, carestia, inflação, preços caros e muitos desempregados. No discurso que Franklin Roosevelt fez para assumir a presidência, a frase que se destacou e ficou para sempre na memória de todos os americanos foi: olha, na situação em que nós estamos, a única coisa que nós devemos temer é o medo. A única coisa que vocês devem temer é o medo. Ou seja, Roosevelt estava falando:
Se tem uma coisa que vocês devem ter medo, é do próprio medo. Não tenham medo de nada, a não ser do próprio medo. Por quê? O medo é terrível. O medo é um gigante. O medo nos paralisa. O medo nos enfraquece. O medo nos derruba. O medo faz a gente ser derrotado antes mesmo da batalha acontecer. O medo torna-nos anões diante de gigantes. Então, se há uma coisa prejudicial para nós, é o medo. Se há uma coisa que nós não devemos ter no nosso coração, é o medo. Por isso, se diz que nas Escrituras Sagradas existem pelo menos umas 365 afirmativas do tipo: não temas, não tenha medo, não vos amedronteis, não vos assusteis. Quer ver, olha, um dos motivos para nós não termos medo é porque Deus está conosco, o Senhor dos Exércitos, assim como Ele estava com Eliseu, o moço, junto com os milhares e milhares de anjos, Ele também está conosco. Quer ver Josué capítulo 1, versículo 8? Vamos abrir lá em Josué, depois de Deuteronômio. Josué capítulo 1. Olha só o que Deus disse para um moço que também estava amedrontado, assustado, diante de uma grande responsabilidade, uma situação difícil e diferente na vida dele. Olha só. Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha, Moisés estava morto. Josué era o sucessor. Para quê? Conduzir um povo de cerca de mais de 2 milhões de pessoas para entrar numa terra. Olha só que responsabilidade. Ele era o comandante de uma grande nação, 2 milhões de pessoas. E ele tinha que ir à frente. À frente estava o Rio Jordão, que transbordava em todas as suas ribanceiras durante a primavera. Lá em Israel, assim, o Rio Jordão, ele é um rio raso. No inverno e no outono. Mas quando entra a primavera, o rio transborda. E transbordando é impossível passar pelo meio dele andando. E Josué tinha que passar junto com o povo pelo meio do rio, exatamente na época da primavera que as águas transbordam. Você reparou que Deus, Ele nos dá as bênçãos, mas nunca é de forma fácil. Sempre tem luta, sempre tem guerra, peleja, sempre tem dificuldade para conquistar aquilo que Deus já nos deu. Deus já havia prometido a terra para eles, a terra era deles, não havia como perder. Só que eles tinham que passar por aquela prova, atravessar o Rio Jordão, e do outro lado ainda tinha que guerrear contra os outros povos. Olha só que situação.
Então isso é para nós aprendermos. Deus nos dá as bênçãos, mas nunca é de modo facilitado. Sempre é com lutas, provações, dificuldades. Por que será? Para que em cada uma das lutas, conquistas, provações, a gente seja fortalecido, a gente aprenda a guiar. Afinal, nós vamos reinar com Cristo no seu reino. Então ele quer soldados bem treinados. Agora então Josué estava com essa grande responsabilidade diante dele. E o que Deus fala? Não tema, Josué, não se apavores, não espante. Não fui eu que mandei você, então vá. Seja forte, seja corajoso. Tão somente cuide de fazer tudo aquilo que eu lhes ordenar. Se vocês fizerem tudo certinho conforme a minha palavra, não há o que temer. Olha só. Isso quer dizer que quando nós andamos em obediência diante do Senhor, podemos estar tranquilos. Que tudo que nós formos fazer vai prosperar. Deus vai abençoar. Ele vai estar conosco. E nós não precisamos ter medo. Ainda que os problemas, as dificuldades pareçam ser como um exército que vem contra nós. Ainda que as dificuldades pareçam ser enormes, como montanhas intransponíveis, como rios que não dá para atravessar. A promessa do Senhor é que Ele está conosco, e estará conosco, e nos dará vitória, se tão somente nós fizermos conforme Ele nos ordenar. Não temas, seja forte, seja firme, seja corajoso. Para nós terminarmos, querido, Mateus capítulo de número 28, agora nós temos um recado do próprio Senhor Jesus para nós. E esse recado é suficiente para eliminar de vez todo e qualquer medo, seja qual for a situação. Capítulo de número 28, versículo 16, Mateus 28, 16, diz assim, ó, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara, e quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Olha que palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos. Que bênção, meus queridos, que bênção, maravilha. Deus, Jesus nos prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. E olha só, confirmando ainda em Marcos 16:15, olha o que ele falou para os seus discípulos, para que eles não tivessem medo absolutamente de nenhuma e qualquer circunstância, de nenhuma e qualquer situação. Marcos 16, (15), olha só o que diz. Vão pelo mundo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará nenhum mal. E porão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Quer ver? Duas coisas que não tem como escapar: mordida de serpente venenosa e beber algum veneno mortal. Olha, dessas duas coisas ninguém escapa, a não ser por um milagre. Mordida de serpente venenosa e veneno, beber veneno, tem como escapar, só por um milagre. E Jesus aqui diz que os discípulos poderiam ficar tranquilos, que eles poderiam pegar em serpentes e até beberem algum veneno mortal, que não lhes faria dano algum. Sabe o que é isso? É a presença
daquele que é maior do que o veneno, maior do que a serpente, maior do que todo mal, maior do que todo perigo, maior do que toda e qualquer situação, maior que toda e qualquer circunstância. É a presença daquele que sempre nos defende, nos protege, nos fortalece e garante a vitória. Ele está com você. Ele está com você. Ele vai com você. Ele vai conosco, nos garantindo a vitória. Tem mais alguma dúvida? Olha, o recado de Deus nessa noite, ele é curto, rápido, objetivo. Não tenhas medo, não tenhas medo, não se apavores, nem te espantes, porque eu estando com você, você está guardado, livre de todo perigo. Só vai te acontecer aquilo que Deus permitir, e aquilo que Ele permitir vai contribuir para o seu próprio bem, conforme diz Romanos 8:28, porque sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelos seus decretos. Se você ama a Deus, foi chamado pelos seus decretos, todas as coisas contribuirão para o seu próprio bem. Por isso não temas. Deus permitiu, não temas. Ele vai fazer com que contribua para o seu próprio bem. Não temas, não temas, não temas. Não te apavores e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Amém? Ficou bem claro? Ficou bem entendido? Não precisa falar mais nada. É só isso. Se você chegou aqui nesse ano com medo do futuro, com medo do que possa acontecer, com medo do que possa vir, com medo do que possa ser, com medo do que não possa não ser, com medo disso, com medo daquilo, inseguro por isso, inseguro por aquilo, a palavra do Senhor para você nesta noite, e o Senhor, eu estava até agora pouco. Eu estava lá, sentado no consultório da nossa psicóloga. Passou lá para ver como é que estava o consultório, depois de 12 dias fechado. Aí eu sentei lá no divã, no sofá, e fiquei relaxando. Falei, se está Sandra, prega, porque não sei o que Deus quer falar. Ela me lembrou dessa situação, poxa, você recebeu mensagens tão lindas lá em Camboriú, a mensagem das ondas batendo contra as rochas, a mensagem das dunas lá, das areias. Essa eu vou deixar para depois. Palavra linda que o Senhor me deu quando a gente estava andando para aquelas dunas, aquelas areias, sabe? Como é que e ali eu vi como é duro andar no deserto. Gente, aquelas dunas enormes, areia que não acaba mais. Você, para chegar até um ponto, você tinha que pisar, se afundava naquela areia. A Sandra sentou lá no monte de areia e se cobriu assim, todo porque a areia bate no rosto com muita violência. Eu deixei um chinelo e um livro ali em cima da areia, em menos de 15 minutos eu já estava coberto de areia, quase que eu perco os chinelos e o livro, que é tipo uma tempestade de areia. A areia é levada com força pelo vento e cobre tudo ali. E aí eu comecei a perceber, é por isso que as lutas e provações na nossa vida são como desertos que nós atravessamos.